Colônia, Alemanha. Por séculos, grandes levas de visitantes têm se reunido dentro desta catedral gótica para ver um sarcófago de ouro que dizem conter os ossos dos Reis Magos, também conhecidos como os Três Sábios. Apesar da história dos Três Reis Magos ser das mais populares e mais conhecidas no que se refere ao nascimento de Jesus Cristo, pouco se sabe realmente dessas figuras. Segundo os evangelhos, os três reis ou os três sábios vieram do leste. Na época em que os evangelhos foram escritos, havia uma parte do mundo que para os ocidentais era considerada fonte de toda magia e misticismo. Os magos eram antigos sacerdotes da Pérsia, ou do Irã, como chamamos agora. E remontam a 3.000 anos antes de Cristo, provavelmente, ou até mais. Os magos se interessavam pelas estrelas. Em especial, procuravam diferentes influências que as diferentes estrelas e planetas tinham em certos momentos. E isso era parte integrante da tradição deles. Os Três Reis Magos viajaram milhares de quilômetros para a chamada Terra Santa. Parece que acharam Belém sem o uso de mapas. Está escrito que eram astrônomos e seguiram as estrelas. Mas os Três Reis Magos existiram mesmo? Ou a história da viagem deles para visitar Jesus tem outra origem, mais extraterrestre? Vimos que a estrela os guiou. Então a estrela se movia ou estava voando e era inteligentemente dirigida porque levou os magos ao destino. E ela pairou sobre a manjedoura onde estava Jesus e lançou raios de luz para iluminar a manjedoura onde estava Jesus. Podemos nos perguntar se os próprios Reis Magos não seriam extraterrestres. Ou talvez se a própria estrela de Belém não era uma espécie de astronave extraterrestre que conduziu os magos. Seriam os Três Reis Magos viajantes siderais guiados por tecnologia extraterrestre? Ou sua presença na história de Jesus é uma espécie de código, destinado a conectar Jesus a outras histórias místicas e religiões, onde o número 3 tem significado profundo? Há quem creia que uma prova pode ser encontrada examinando os 3 presentes que cada um dos magos deu ao Filho de Deus. Ouro, representando as necessidades físicas e materiais da criança durante a vida. Incenso, uma antiga resina aromática. Uma teoria diz que quando queimada propicia expansão e iluminação da mente. E mirra, um óleo muito associado à morte e a embalsamamento, representando o além. Mas por que 3 presentes? E por que só esses 3? Talvez as respostas estejam numa antiga linguagem biológica, tão antiga quanto a própria vida. Uma linguagem escrita em código ternário. Há uma teoria de que a chave para libertar o poder do número 3 está no mistério da Santíssima Trindade. De que a noção de 3 pessoas divinas e um Deus se refere a 3 estados do ser. Deus Pai, a entidade intelectual e ética. Deus Filho, a entidade física e real. E Deus Espírito Santo, a entidade emocional e inspiradora. Passado, presente e futuro. Deus e o homem como um só. Estariam as lendas realmente descrevendo seres de outro mundo que vieram à Terra no passado distante? E se for assim, podem as lendas ser ligadas às aparições de OVNIs de hoje em dia? Há aparições que datam de séculos na ilha de Man, do que descrevem como sendo um aro ou aros de fogo no céu. Essas descrições são quase idênticas às do aro do profeta Ezequiel na Bíblia.
Segundo Ezequiel, capítulo 1, o profeta viu um objeto voador que descreveu como 4 aros em uma roda, mas de uma espaçonave extraterrestre. Estudiosos da Bíblia quiseram muito entender a descrição da roda de Ezequiel, que era de aros dentro de aros, e a ideia de que havia um querubim em cada um. Fica muito claro de que ele descreve algum tipo de dispositivo. Ezequiel descreve aros dentro de aros, com olhos de diferentes animais, e que tudo brilha como bronze, como metal. Então, que descrição é essa? Parece muito mais ser o encontro com algum tipo de espaçonave extraterrestre, que foi mal interpretado como sendo um evento divino. Então nós podemos pensar que a ilha, na verdade, foi escolhida pelos extraterrestres, que era uma das bases deles. Desceriam com seus OVNIs ali. Aliás, lendas sobre OVNIs e extraterrestres continuam a circular na ilha até hoje. Segundo o Evangelho de São João, que Jesus de Nazaré ressuscitou um homem morto havia 4 dias. Jesus ficou emocionado a ponto de chorar, diz a Bíblia. Ele olhou bem para o túmulo e, emocionado com o pranto de Maria e Marta, decidiu ressuscitar Lázaro dos mortos. Então ele se aproximou da entrada do túmulo e literalmente chamou Lázaro para voltar de entre os mortos. Em minha opinião, não há explicação científica para a volta de Lázaro. Parece que a alma de Lázaro tornou a ser unida a seu corpo, e não que ele fosse um morto-vivo ou um zumbi. Mas ele voltou a ser ele. Voltou dos mortos. Então essas pessoas especiais tinham o poder de pegar os mortos e trazê-los de volta à vida. Que tipo de poder teriam para poder fazer isso? Talvez o poder de um extraterrestre? É possível que alguns dos primeiros doutores fossem discípulos, alunos de extraterrestres, que receberam a sabedoria que os ajudou a ser mais elevados do que o resto da humanidade. Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite, ele é colocado em uma tumba. No domingo, quando Maria Madalena e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo, a tumba está vazia. A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo que restou. Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial, está escrito que ele se elevou corporalmente, com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição, que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz: um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela, e sua roupa era branca e brilhante. Então temos um relato de um ser que esteve lá. Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Quando as pessoas vêm para a tumba, elas encontram a tumba vazia. Eles descrevem em 2 evangelhos os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando. E parece que encontram os extraterrestres dos dias de hoje, onde vemos seres de luz. Então eles dizem: por que vocês estão procurando o vivo nos mortos? Jesus se foi, como ele disse que aconteceria. Será que os extraterrestres podem ter as respostas finais para a vida, a morte e a ressurreição? E se for assim, será que a humanidade já possui esses segredos? De acordo com a Igreja Católica, é um mistério que os humanos não conseguem entender. Mas alguns acreditam que, em vez de uma transformação física, Jesus é ressuscitado metafisicamente durante a missa. E que Jesus era, e ainda é, um ser avançado que pode se mover de uma dimensão para outra. Como prova, eles citam o que Jesus disse aos seus seguidores sobre o poder de se reunirem em grupos para invocar o seu nome.
Cristo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá também. Haveria realmente uma conexão extraterrestre entre humanos vivos e o mundo dos mortos? A concepção de Jesus Cristo. Um anjo chega até a Virgem Maria e diz que ela vai ser abençoada por Deus com um filho. E a seguir, ela engravida. Existe uma realidade angélica no Novo Testamento, seja no nascimento de Jesus ou na sua ressurreição. Temos a possibilidade de poderes de outro mundo estarem envolvidos desde o início até o fim. A versão mais literal é a ideia de que Jesus é estritamente alienígena. O que, claro, de certa maneira ele é. Mas se você o aceitar como filho de Deus, obviamente, ele não é da Terra. Eu tendo a acreditar que Jesus foi um ser humano muito espiritualizado que entendia muitas coisas que estamos começando a aprender hoje. Mas também é bastante possível que ele tenha sido um extraterrestre que desceu para nos ensinar coisas. Essa inteligência divina é muito real de alguma forma. Os especialistas em engenharia também examinaram a história bíblica do êxodo dos judeus do Egito. Como puderam sobreviver 40 anos no deserto? Poderiam possuir máquinas complexas com capacidades não só para a construção, mas também para a sobrevivência humana? Na Bíblia judaica, o livro do Êxodo descreve como o povo judeu sofreu durante a escravidão no Egito. Então, por volta do século XIV a.C., o faraó, temendo o aumento da população judia, ordenou a morte de todos os primogênitos judeus nascidos no Egito. Para salvar seu filho, uma mãe colocou o bebê em uma cesta e a deixou navegando no rio Nilo. Esse menino foi encontrado pela família do faraó, que lhe deu o nome de Moisés e o criou como se fosse seu. Já adulto, Moisés descobriu sua verdadeira identidade e pediu ao faraó que libertasse os judeus. Quando o faraó recusou, Moisés ajudou os judeus a fugir do Egito. Os historiadores acreditam que Moisés e seu povo cruzaram o Mar Vermelho e se dirigiram ao deserto do Sinai. Segundo os textos antigos, Deus ficou furioso com os judeus por eles terem adorado ídolos e os fez andar sem rumo no deserto por 40 anos antes de chegarem a Israel. A Bíblia diz que durante esse tempo, os judeus sobreviveram com uma única fonte de alimento: maná. Mas o que é maná? Um alimento naturalmente abundante criado por Deus? Ou, como pensam alguns, algo bem diferente? A Bíblia explica como os judeus saíram do Egito, onde eram escravos, para a Terra Prometida. Eles tiveram de cruzar o deserto do Sinai. E, inevitavelmente, como havia muitas pessoas e pouca vegetação, pois era um deserto, eles ficaram com poucas provisões. Neste ponto, Deus interveio e enviou maná do céu. Isso assumiu a forma de algum tipo de sementes que caíam sobre o deserto e que, quando coletadas no dia seguinte, forneciam alimentos para os judeus. Exceto às sextas-feiras, em que havia uma porção dupla, pois no sábado não caíam por causa do sabá. A Bíblia judaica não descreve o maná em detalhes, mas outro antigo texto judeu fornece mais pistas. O Zohar é uma coleção de comentários e interpretações da Torá. Esse texto é muito importante para a crença mística da Cabala, do século XIII. O Zohar descreve que algo chamado o Antigo dos Dias fornecia o maná. Porém, o que era esse Antigo dos Dias? Um homem, um deus ou outra coisa? Há vários relatos na Bíblia que afirmam que uma pessoa que se aproximasse da Arca da Aliança e não soubesse como operá-la, seria imediatamente morta. E algumas vezes, depois de encontrarem a arca, as pessoas começavam a perder as unhas e os cabelos. Assim,
Temos evidências de algum tipo de envenenamento por radiação que estava diretamente relacionado à Arca da Aliança. Portanto, a Arca da Aliança abrigava um equipamento extraterrestre que foi dado aos judeus durante os 40 anos em que vagaram pelo deserto. Acredita-se que a máquina de maná fornecia uma forma muito nutritiva de algas verdes ou clorela como fonte de alimento. Essa é outra teoria sustentada pela ciência moderna. Descobrimos que já foi realizado um trabalho no campo das viagens espaciais, no qual a alga verde, clorela, era cultivada em tanques. Ela alimentava pessoas que viviam em um ambiente fechado e as manteve vivas. Pesquisas feitas pela NASA nos anos 1960 e 1970 descobriram que a vida humana pode ser mantida por longos períodos com o consumo de alga clorela e mais nada. Se os astronautas podem sobreviver com algas, os judeus poderiam ter feito o mesmo? A máquina de maná era um aparelho sensível. Para funcionar adequadamente, tinha de ser limpa uma vez por semana. Nesse dia, a máquina era desmontada e limpa. Então é possível que o sabá que temos hoje tenha se originado da limpeza da máquina. Uma teoria em que poderíamos pensar é que a máquina, embora os judeus soubessem como fazer a manutenção e como produzir maná, depois de algum tempo tenha parado de funcionar. E por esse motivo eles saíram do deserto. Se a sobrevivência dos judeus dependia da máquina de maná, onde eles a conseguiram? Alguns acham que eles a roubaram dos egípcios antes do êxodo. Outros suspeitam que extraterrestres a deram a eles como um gesto caridoso para impedir a fome no deserto. De qualquer modo, a resposta e a Arca da Aliança estão perdidas para a história. Os cientistas atuais criaram um processo que produz uma substância com elevado teor de proteínas usando energia solar, vapor d'água e algas clorela. Será que isso é similar à tecnologia alienígena usada milhares de anos atrás? Eles realmente construíram uma máquina. Uma máquina que usa uma cultura de algas para produzir um superalimento. Encontramos um tipo similar de tecnologia descrito no Zohar. Será que a história está se repetindo? Uma das grandes questões é de onde veio a máquina. Eu acho que temos duas respostas. Ela foi construída na Terra, que é uma teoria na qual não acredito. A alternativa, é claro, é que ela pode ter vindo de algum ponto do espaço exterior. Bom, esse é um grande salto de imaginação. Mas é claro que a parte interessante é que ela realmente produz comida igual a usada em naves espaciais. Se o mundo antigo tinha máquinas de maná, serras gigantes e aeronaves sofisticadas, qual era a fonte de energia para essa tecnologia? A resposta pode estar bem à vista. As civilizações eram muito mais avançadas do que nós acreditamos. E literalmente tão avançadas como nós somos hoje. Essa pergunta é uma questão científica e temos de fazê-la constantemente. A resposta possível quanto aos alienígenas terem nos visitado no passado pode ser positiva. Para que víssemos que nosso passado foi muito diferente do que aquilo que aprendemos na escola.